Vamos lá então, queridos ConectaMed, revisão noite URGS, olá, olá. Mais uma vez estou aqui hoje de casa porque pós-jogo da seleção é muito difícil, né? Chegar lá na sede e tal. Então cá estou eu. Boa noite a todos. Vai chegando aí. Se tiver algum probleminha no áudio, tu me diz. Olá, quem está aqui, quem for chegar depois, quem for ver a aula gravada, em algum momento também boa noite, sendo-se todos cumprimentados. Vamos lá, que nós temos trabalho, 14 de janeiro de 2023. Tudo bom, Marina? Boa noite. Vamos lá, que 14 de janeiro de 2023, 2 da tarde, 14 horas, um calorão desgraçado, mas você estará fazendo a prova de história, 15 questões daqui cerca de um mês e meio. Meus amores, vamos lá, né? Mais uma vez, eu não me entendo com esse zoom aqui, vai ter que ser com essa tela aí um pouquinho menor, mas o que importa é o conteúdo, o que importa é o recheio. E vamos juntos, vamos juntos. Partiu? Olha só. Então, pessoal que já nos conhecia do extensivo, quem chegou no Revisão URGS, está tendo matemática, geografia, física, história, português, é um monte de coisa, é um volume de informações muito grande, mas toda a ideia é para deixar você o mais capacitado e capacitada possível para enfrentar um vestibular que não é um pelotão de fuzilamento, mas é um vestibular que vai exigir alunos e alunas que tenham estudado. Vamos lá, então? Vamos, que hoje nós vamos chegar às portas, com crase, às portas da Revolução Francesa. Vamos avançar bastante. Hoje vai ser um dia importante. Que bom que você está aqui. Ou quem for ver a aula gravada depois, que bom que você está olhando, porque vai ser uma aula de história bem importante. Meus amores, vamos lá. O que a gente viu semana passada? Semana passada vimos Idade Antiga. Vimos a Antiguidade Oriental, todos aqueles povos da Antiguidade Oriental importantes para a URGS. Vimos toda a história da Grécia Antiga. E aí iríamos acabar a Antiguidade Ocidental. A Antiguidade Ocidental são 2 conteúdos, Grécia e Roma. Vimos toda a Grécia, começamos a ver Roma, faltava um pedacinho de Roma, o Baixo Império, alto, o auge do Império Romano, o baixo, a decadência, o fim do Império Romano, que vai se dar especificamente no ano de 476. Então ali eu até botei cerca do século III, dos 200 e alguma coisa, começa a longa crise do Império Romano e tem a decadência em 476, 400 e alguma coisa é século V. Cuidado com a questão de séculos, né? Os séculos estão na frente daqueles anos mais à esquerda. Bonitos, vamos lá. Pergunta então que fica, da aula passada eu falei para ti, tá, só falta uma rebarba, que era o Império Romano. Por que acabou o Império Romano? Um puta do império. Dominou grande parte da Europa, dominou o norte da África, dominou o Oriente Médio. Por que aquele gigantesco império começa uma crise no século III e acaba em 476? É óbvio que é um conjunto de fatores, é um conjunto de causas. Nenhum grande evento histórico, e no caso o fim do Império Romano foi um evento histórico de grande magnitude, e o fim dele também, nenhum grande evento acaba por um fator só. É um conjunto de fatores, é um conjunto de causas, é um conjunto de motivos. Aqui eu vou falar para vocês causas que têm mais tendência de aparecer num vestibular da URGS agora no ano de 2023. Meus queridos, olha só, o que nós vamos colocar aqui? Vamos junto, vamos lá na tela. Básico, a crise do escravismo. A crise do escravismo. O que era a espinha dorsal do Império Romano? A espinha dorsal do Império Romano. E olha só, algo que já vinha lá da República, algo que aconteceu lá na República, que a gente viu guerras púnicas, depois das guerras púnicas teve a consolidação da escravidão. A escravidão, desde as guerras púnicas na República, e avança o Império, a escravidão era a espinha dorsal do Império Romano e tinha sido da República após guerras púnicas. Se essa coluna vertebral, se essa espinha dorsal do Império Romano entrasse em crise, afetaria o Império como um todo, em termos econômicos, em grande parte. Crise do escravismo. Dos vários motivos, meus queridos, por que teria acontecido essa crise do escravismo? Em grande parte pelo fim das guerras de conquista. Fim das guerras de conquista. Fernando, não entendi nada. Que fim de guerras de conquistas vão afetar ou vão originar a crise do escravismo? Olha só, bonitos.
os plebeus tinham conseguido lá na República o fim da escravidão por dívidas. O fim da escravidão por dívidas tinha acontecido. Mas, da onde é que os escravos estavam vindo depois do fim da escravidão por dívidas? De guerras de conquista. Quem eram os escravos? Que vai acontecer muito a partir das guerras púnicas. Quem eram os escravos? Os prisioneiros de batalha, prisioneiros de guerra, guerras de conquista. Se essas guerras de conquista terminaram, vai diminuir o número de prisioneiros de guerra. Se diminui o número de prisioneiros de guerra, vai também acabar diminuindo o número de escravos, o número de escravizados. Óbvio que daí a pergunta que muitos alunos e alunas fazem é a seguinte: Fernando, mas por que acabou essas guerras de conquista? Por que elas pararam ali pelo século 3 DC? Aí tem várias hipóteses, bonitos, tem várias hipóteses. As provas não entrariam numa hipótese. Só se a prova viesse com um texto de apoio. Texto de apoio não tem só no Enem, o chamado texto de apoio pode ter no vestibular da URGS também. Só se esse texto de apoio trouxesse uma hipótese e você tivesse que marcar de acordo com o texto. Mas é muito difícil. O importante é saber o fato. O fato é que teve o fim dessas guerras de expansão, dessas guerras de conquista, e isso vai afetar a mão de obra escrava, o número de escravos, o número de escravizados. Isso vai afetar o Império Romano, vai criar um certo processo inflacionário. Então, a crise do escravismo é, com certeza, a causa mais importante. Repito, o fim do Império Romano é um conjunto de fatores. No curso Revisão, a gente sempre fala aquilo que tem muito mais tendência de aparecer, porque você não pode perder tempo. Então, o que tem muito mais tendência de aparecer, se falar em fim do Império Romano, é que uma causa para o fim do Império Romano é a chamada crise do escravismo. Podíamos falar outras, mas vou falar pelo menos bonitos a dois, que seria o motivo final da decadência, a gota d'água para a decadência, a gota d'água para o fim do Império Romano. E que aí eu acho que você lembra lá do colégio, do primeiro ano do ensino médio, ou do sexto ano do fundamental, a antiga quinta série, que é a tal da invasão dos bárbaros. Invasão dos bárbaros. Os bárbaros chegam no Império Romano, doutores e doutoras, não só por invasão. Teve uma certa penetração no Império pacífica dos bárbaros. Só que o que mais interessa para vestibulares nível médio é a chegada violenta. E a chegada violenta dos chamados bárbaros, até vamos deixar entre aspas, que é melhor, porque bárbaros era um jeito que os romanos chamavam povos que viviam nas fronteiras do Império, e esses povos nas fronteiras não se dobravam ao domínio romano, não falavam latim, o latim era a língua oficial do Império Romano, então esses povos foram chamados pelos romanos de bárbaros. O nome acabou pegando e tal, mas sempre tem que tomar cuidado que esse nome foi um nome criado pelos romanos. É mais ou menos como uma questão de Idade Média, que caiu na última URGS, a URGS 2022, que perguntou de onde é que veio o termo Idade Média, e aí você tinha que relembrar da Idade Moderna. Então, as provas, bonitos, elas gostam muito de, às vezes, problematizar palavras, para não naturalizar palavras. Então, bárbaros é um termo que os romanos criaram. Mas, livro didático de ensino médio, e o vestibular da URGS é um vestibular de ensino médio, ainda usa esse termo. Então, podemos falar a invasão dos bárbaros. Só que daí um cuidadozinho que você vai botar agora um OBS. Vai botar um OBS agora, antes de entrarmos em Idade Média. Isso aqui era uma rebarba da aula passada que tinha faltado. Meus amores, antes de entrar em Idade Média, Fernando, o Império Romano que cai em 476 é todo o Império Romano? E agora saiu fora um negocinho aqui na minha tela, não sei se vai aparecer, deixa eu ver, para eu não me perder aqui. Vamos ver se vai dar tudo, tá? Acho que aqui vai passar. Depois eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Mas, meus amores, olha só. O que é legal você colocar num OBS aí nas suas anotações? Olha esse mapa que está aparecendo aí para ti. Uma partinha amarelo meio queimado, como se diria, né? O lápis de cor amarelo queimado. E uma parte em roxo. Fernando, o que caiu em 476?
por causa, em especial, da crise do escravismo e pela gota d'água, a invasão dos bárbaros, foi toda essa parte colorida? Foi só a parte em amarelo meio queimado? Ou foi só a parte em roxo? Queridos, primeiro vamos lá. O que está aparecendo na sua esquerda, naquele amarelo mais forte, presta atenção. O que está mais à esquerda, naquele amarelo mais forte, era o chamado Império Romano do Ocidente. Sim, o Império Romano, um pouco antes de acabar, ele foi dividido em dois, por questões administrativas. Questões administrativas. A parte, então, ali em amarelo é o amarelo mais forte, Império Romano do Ocidente, capital em Roma. O que está em roxo nesse mapa, se um lado era o do Ocidente, o que está em roxo era o chamado Império Romano do Oriente, que a capital daí era Constantinopla. Aonde nós estamos querendo chegar aqui, bonitos e bonitas? Quem mais sofreu com a crise do escravismo e quem mais sofreu com a invasão dos bárbaros foi aquela parte em amarelo mais forte. Quem cai em 476, isso é legal você escrever no OBS, no teu caderno, no teu fichário, no teu documento de Word que tu abriu aí. O que é legal você escrever assim: quem cai ou quem acaba em 476 é ou foi o Império Romano do Ocidente. Quem acabou em 476 foi o Império Romano do Ocidente, aquele que a capital era Roma, a cidade-estado de Roma. Ah, então a parte em roxo vai continuar na Idade Média? Vai. Só que daí, ela vai continuar com o nome de Império Romano do Oriente? Não, eles vão rebatizar contra o nome. Eles vão rebatizar a parte em roxo com outro nome. Vai continuar sendo Império, mas não vai se usar tanto o Romano do Oriente. Vai se dar um outro nome, a gente fala daqui a pouco. Então, atenção. Quem cai em 476 é o Império Romano do Ocidente. O do Oriente vai continuar rebatizado com o nome que eu já estou falando agora nos próximos segundos. Queridos, queridas, terminamos aqui a Idade Antiga. Idade Antiga finalizada. Primeiro assunto, Mesopotâmia, lá o povo dos Sumérios. Último assunto de Idade Antiga, a queda do Império Romano do Ocidente. Vamos lá, vamos avançar. É a sua questão número 2 da prova da URGS. Tu vai abrir o caderno de questões da URGS em janeiro do ano que vem, dia 14 de janeiro. Questão número 2, possivelmente será a Idade Média, porque lembrem que a prova da URGS é uma prova em ordem cronológica. O Enem não é em ordem cronológica. A URGS, na prova de História, é em ordem cronológica, do mais antigo ao mais recente. Idade Média. Bom, Idade Antiga dividimos em duas partes. A Antiguidade Oriental, a Antiguidade Ocidental. Idade Média é a mesma coisa, doutores. Olha só aí na tua frente. Teremos a Idade Média Oriental, que cai pouco nas provas. Nós vamos falar dos dois conteúdos, mas vamos falar mais rápido porque cai pouco. E a Idade Média Ocidental. É bem mais longa, a Idade Média Ocidental tem mais tendência de aparecer em provas. Então, Idade Média. Fernando, quero escrever de quando a quando vai. Deixa eu ver se vai dar um espacinho aqui, ó. Não chegou a dar um espaço. Vou escrever ali no quadradinho, ó. Né? Isso aqui, nenhuma questão vai pedir que você coloque datas, né? Mas só para te localizar, a Idade Média vai de 476 até 1453. A chamada Idade Média vai de 476 até 1453. 1000 anos, né? Praticamente 1000 anos, 900 e alguma coisa, mas 1000 anos de Idade Média. Vamos lá, vamos começar pela Oriental, cai pouco, vamos falar mais rápido e depois vamos para a Ocidental e vamos entrar na aula de hoje em Idade Moderna. E lá na Moderna eu vou começar a dar uns aperitivos de história do Brasil. História do Brasil muito importante para a URGS também. Só que agora eu vi que saiu fora aqui o meu negócio do Zoom. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui, doutores. Como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que bloquear a tela. Espera aí. Vou dar compartilhar de novo para facilitar a vida aqui.
Vamos avançar então. Fernando, Idade Média Oriental, vamos lá. Quantos assuntos tem Idade Média Oriental? 2. Idade Média Oriental tem 2 assuntos. Na sua tela agora vai pintar aí, primeiro, Império Bizantino ou Bizantinos. Como é que vai ser rebatizado o Império Romano do Oriente? Império Bizantino. Então, se tu pensar, da onde é que caiu? Nunca vi falar no colégio esse negócio, Império Bizantino. No colégio pouquíssimo se fala, não dá tempo. E seria mais difícil do professor conseguir prender, ou da professora prender a atenção dos alunos. Mas bizantinos na prova da URGS, meus queridos, pode aparecer. Então, vamos lá. Império Bizantino, bizantinos, o que se pode pedir na prova de vocês? Dura 1000 anos o Império Bizantino. Tem que saber um imperador, no máximo um imperador. Justiniano, estava ali pelo século VI, 500 e alguma coisa. De Justiniano, meus amores, tu vai guardar 2 coisas. Bom, com Justiniano se guarda ele, porque com ele vai ser o auge territorial do Império Bizantino. O Império Bizantino vai ser enorme com Justiniano. Depois de Justiniano, o Império Bizantino vai ser um moribundo, que até demorou para morrer. Ele foi morrendo devagarinho, o Império Bizantino. Aí, sabendo, meus bonitos, que com Justiniano foi o auge do Império Romano, perdão, era o Império Romano, né? Império Romano do Oriente, que tinha sido rebatizado de Império Bizantino. Sabendo que com Justiniano é o auge territorial do Império Bizantino, saibam, com Justiniano aconteceu uma efêmera rápida, uma efêmera retomada da Península Itálica. O que era a Península Itálica? O âmago, o útero, o epicentro daquele velho Império Romano do Ocidente, que caiu em 476. O que dizia Justiniano? Eu vou retomar as glórias do Império Romano quando ele era 2, o tamanho que ele tinha lá no século II para o século III. Ou seja, o Justiniano ele chegou a enfrentar alguns bárbaros, alguns reinos bárbaros, para retomar um pedaço da Península Itálica. Só que logo depois os bizantinos vão ser expulsos, tá, da Península Itálica, e a Península Itálica vai voltar para a mão de bárbaros. Mas saiba, queridos, que houve uma efêmera, uma rápida, uma curta retomada da Península Itálica. A prova da URGS gosta de algumas exceções, porque a ideia da prova é eliminar candidatas e candidatos, né? Então, saiba que houve uma tentativa de Justiniano de retomar o tamanho que o Império Romano tinha no passado. Mas foi curto, foi rápido, foi efêmero. Outra questão de Justiniano que é legal você guardar, com Justiniano houve, isso é importante para quem for fazer direito, por exemplo, o direito brasileiro e de quase todo o mundo ocidental, com a exceção de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, quase todo o mundo ocidental, queridos, tem um direito derivado de um tronco chamado, um direito de tradição romano-germânica, que tem 3 grandes pilares, esse direito, 3 grandes bases. O direito romano, daquela Roma que caiu em 476. O terceiro é o Código Civil Napoleônico, depois da Revolução Francesa. E o segundo é o que eu vou escrever agora aqui para vocês. O Corpus Juris Civile. Corpus Juris Civile. Fernando, não manjo merda nenhuma de latim. Não tem problema. O corpo do direito civil, ou Corpus Juris Civile, não te preocupa em saber a tradução, mas a prova gosta de trazer o nome em latim. O que tu tem que saber é o que foi. Que foi esse diabo desse Corpus Juris Civile? Isso aí, meus queridos e minhas queridas, não foi nada mais, nada menos do que a preservação do direito romano. A preservação do direito romano. Isso foi o Corpus Juris Civile. O que fez o imperador bizantino? O Justiniano, o principal imperador bizantino, ele vai preservar aquele direito romano em um outro código, em um outro livrinho. Como é que ele vai chamar esse livrinho? Corpus Juris Civile.
Ou seja, se não fosse Justiniano, se não fosse o Império Bizantino, muito daquele direito teria se perdido naquelas invasões bárbaras. Não sei se nós seríamos melhores ou piores, né? Mas o fato é que muito do direito romano poderia ter se perdido. Justiniano preservou. E isso vai acabar dando um legado para momentos posteriores. E quem faz a faculdade de Direito, em qualquer faculdade, sempre se fala do Corpus Juris Civili. Então, queridos, Império Bizantino cai pouco, mas atenção para esses dois primeiros tópicos aqui. Deixa eu só diminuir isso aqui. Não, a janelinha sai. Só quero diminuir um pouquinho aqui. Não tanto, né, senhor? Senão eu não enxergo. Calma, aqui. Meus amores, vamos lá agora para um outro tópico. E aí já vamos falar de um segundo assunto. O último tópico que eu quero que você saiba em Império Bizantino, última coisa que eu quero que você saiba em Império Bizantino é o tal do cisma do Oriente. Até vamos colocar aqui, ó, no ano de 1054. Ano de 1054, século XI. Fernando, no século XI, o que rolou de importante no Império Bizantino e que o vestibular da URGS pode, com certeza, pedir? Primeiro vocabulário, o que é cisma? Cisma é divisão, é cisão, divisão. Então, uma divisão no mundo do Oriente. No caso aqui, o Império Romano do Oriente, rebatizado de Império Bizantino. O que foi isso aqui, queridos? A primeira grande. Teve outras menores, tá? Tem os cristãos coptas lá no norte da África. Mas para ensino médio, a primeira grande divisão do cristianismo. A primeira grande divisão no cristianismo, do cristianismo, ocorre na época do Império Bizantino. Porque, vamos lá, até o cisma do Oriente, até 1054, tinha uma igreja cristã, que era a de Roma, que vai passar a se chamar católica. A partir do cisma do Oriente, a primeira grande divisão vai ser aqui, a briga entre o chamado Patriarca de Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Bizantino. A briga do Patriarca, que era o bispo mais importante, do Patriarca de Constantinopla com o Papa lá em Roma. Então, o chefão da igreja em Bizâncio, na capital Constantinopla, vai brigar com o Papa, em Roma. Ah, mas os bárbaros invadiram. Os bárbaros invadiram a cidade de Roma, mas os bárbaros não destruíram a Igreja Católica. Igreja Católica que surgiu no fim do Império Romano. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, atenção, aqui vai ser a primeira divisão e vai criar, né, cria-se a Igreja Cristã não católica. A católica que vai ficar lá em Roma, depois vai ter toda uma questão aqui na América. Mas a Igreja Cristã Ortodoxa. A Igreja Cristã Ortodoxa, ela tem a sua gênese, o seu ponto de partida, o seu pontapé inicial aqui, no ano de 1054, aqui no Império Bizantino. Na Copa da Rússia, falando em Copa do Mundo, né, estamos em Copa, na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, sempre aparecia lá a imagem do centro de Moscou. Lá no centro de Moscou tem uma igreja. Aquela igreja é uma igreja cristã ortodoxa, porque isso aqui nasceu em Constantinopla. Constantinopla é a atual cidade de Istambul. Istambul, que é uma cidade importante da Turquia, não é a capital, né? A capital da Turquia é Ankara. Mas hoje, Istambul, Turquia, Ankara são islâmicos, né? Então, os ortodoxos, a Igreja Cristã Ortodoxa nasceu aqui, no que hoje é a Turquia, na época do Império Bizantino, um pedaço do Império Bizantino, mas vai se espalhar muito pelo leste europeu. E na Rússia, né? A Rússia moderna tem muita Igreja Cristã Ortodoxa. Onde eu estou querendo chegar aqui, doutores, que estão vendo a aula agora, que vão ver a aula mais tarde? Olha só. Aparece lá uma questão na prova, ou um parênteses de marcar verdadeiro ou falso, ou uma afirmativa, 1, 2 ou 3, ou nas letras direto, A, B, C, D e E. A primeira grande cisão no mundo cristão se deu com Martinho Lutero na chamada Reforma Protestante. Não. Martinho Lutero
a Reforma Protestante, a partir lá do século XVI, Martinho Lutero é a primeira grande divisão cristã na Europa. Só que Martinho Lutero, e até depois Jean Calvin, que vai criar o calvinismo, ou Henrique VIII, na Inglaterra, que vai criar o anglicanismo, Lutero, Calvino, Henrique VIII é 500 anos depois. 500 anos depois do Cisma do Oriente. Então, a primeira grande divisão no seio, no âmago cristão, é aqui. 1054 é aqui no Império Bizantino. Guarda isso, que é bem legal de pegar muitos candidatos e candidatas no vestibular. Você que é meu aluno e minha aluna, eu não quero que caia nessa rasteira da prova. Guarda bem. Fechou? Meia hora, tudo isso, credo. Bonitos, Idade Média Oriental, 2 assuntos. Idade Média Oriental, bizantinos. Idade Média Oriental, segundo grande assunto, árabes. Para terminar a Idade Média Oriental, que cai pouco nas provas. Vamos lá. Esse conteúdo, às vezes aparece em livro ou em apostilas por aí, como civilização árabe islâmica. Vamos definir as coisas. Árabe é uma coisa, islâmico é outra. Como diria o filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Árabe, doutoras e doutores, árabe é uma classificação étnica, de povo, de descendência. Árabe, repetindo, é uma classificação histórica, um rótulo, uma etiqueta étnica, de povo, de descendência. Povos de descendência árabe, de etnia árabe. Isso é árabe. Islâmico é uma classificação, é um rótulo, é uma etiqueta religiosa. Então, árabe é um conceito étnico, islâmico é um conceito religioso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então por que em muitos lugares aparece junto? Civilização árabe islâmica. Bom, primeiro veio a etnia, depois a religião. Mas vão ter uma ligação, que já está ali no tópico 1. Queridos, antes da chegada histórica do Islã, que vai se dar no século VII, no 600 e alguma coisa DC, a gente usa o calendário cristão como tradição, né? O que vai acontecer em 600 e alguma coisa, no século VII, quando surgiu o Islã, é que quando surge o Islã, eu quero espirrar, mas eu não estou conseguindo espirrar ainda. Vamos lá, vamos continuar. Quando o Islã surgir, quando a religião islâmica surgir, ela vai funcionou como, vamos escrever ali, deixa eu apagar isso aqui, vamos escrever junto, como um fator de unificação das tribos árabes. O Islã, a religião, sendo um pouco grosseiro, vai ser um cimento, um fator de unificação das tribos árabes. Antes do Islã, como é que viviam os árabes? Dispersos, fragmentados, descentralizados. Tinham só a cidade de Meca para fazer lá trocas comerciais. Então, antes da chegada do islamismo, os árabes viviam dispersos, fragmentados. A religião islâmica vai funcionar como um fator, um pilar de unificação daquelas tribos árabes. O Catar, onde se realiza a atual Copa do Mundo, o Catar é um país, claro que o Catar é um país um pouco artificial por questão histórica, tá? É uma criação muito recente, aquelas cidades tem toda uma questão do petróleo lá, mas o Catar ele é um país de etnia árabe, no grosso modo, tá? Só um cuidado que nem todo o Oriente Médio é de etnia árabe, tá? Nem todo. Por exemplo, o Irã é um país grande ali no Oriente Médio. O Irã é islâmico na religião, mas o Irã não é de etnia árabe. O Irã é de etnia persa. Então, cuidado que nem todos os países no Oriente Médio, nem todos são árabes. A maioria são árabes, mas nem todos. Bonitos, bom, vamos lá. Prova da URGS. Temos que pensar no vestibular da URGS, janeiro 2023, dia 14 de janeiro. Olha só. Expansão. Os árabes, bom, surge o islamismo com Maomé. Então, o islamismo, Maomé, unifica os árabes, eles vão virar um império. Vai ter uma expansão, vai ter conquista.
por onde passaram as conquistas dos árabes. E tem a ver coisas até os dias de hoje. Tem aluno e aluna que vê lá Marrocos, Líbia, o atual Egito, Argélia, tudo países ali no norte da África. E aí os alunos veem assim em algum filme, algum noticiário, alguma reportagem. Porque os países do norte da África são países árabes. Aí os alunos, por exemplo, o Marrocos é um país árabe. Ele é um país árabe. Vai jogar amanhã na Copa contra a Espanha, né? Aí sempre tem aluno que me pergunta: por que o Marrocos é árabe? Se o Marrocos fica na África. O Marrocos é africano. Sim, o Marrocos é africano, mas também se usa a classificação, doutores, assim, uma classificação histórica de árabes. Por quê? Porque essa expansão que vai acontecer aqui na Idade Média Oriental, ela vai passar pelo Oriente Médio, obviamente, mas ela vai passar pelo norte da África. Ela vai passar pelo norte da África. Então, hoje, por que países no norte da África falam árabe? Tem o idioma árabe, tem costumes árabes. Repetindo, países como Egito, como Argélia, como Marrocos, como Líbia, como Tunísia, a própria Mauritânia. Por que hoje, em 2022, todo o norte da África ali fala árabe? Por quê? Porque vem desse evento aqui na Idade Média Oriental, que nós estamos estudando agora, a expansão da civilização árabe islâmica, e vai se expandir pelo norte da África e vai enraizar no norte da África idioma e cultura. E tem um segundo lugar que os árabes islâmicos vão passar. Vão dominar muito tempo, só que lá não vão enraizar idiomas, que depois eles vão ser expulsos, mas eles vão chegar na Península perdão, eu ia falar itálica, na Península Ibérica. Eles vão chegar na Península Ibérica. O que vem a ser Península Ibérica? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Eles vão chegar na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Só que por que na Península Ibérica não vão acabar enraizando idioma e cultura como enraizaram no norte da África? Porque quando for fundado Portugal e depois a Espanha, os grupos envolvidos na unificação de Portugal e os grupos envolvidos na unificação da Espanha vão querer fazer uma faxina histórica lá naquelas regiões, vão apagar muita coisa dos árabes. Vão deixar algo de arquitetura. Tem arquitetura árabe que sobrou ainda em Portugal e Espanha, mas em grande parte foi varrida, né, a influência. Mas eles chegaram, tá? Então atenção. Fernando, numa prova, aparece para mim que o Império Árabe Islâmico chegou a dominar um pedaço da Europa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Qual pedaço da Europa? A chamada Península Ibérica, que equivale aos hoje países Portugal e Espanha. Depois eu vou mostrar ali um mapa para vocês, nós já vamos olhar. E por último, meus amores, vamos lá. Bom, pós 11 de setembro de 2001, já havia, mas no pós 11 de setembro de 2001, o atentado nas Torres Gêmeas, no Pentágono, houve um preconceito ainda maior com os povos árabes e com os povos islâmicos, né? Mas com os árabes bastante. No caso, muitos árabes, nem todos, mas muitos árabes são islâmicos. Só que cuidado, tá? Esse império árabe, que vai ser enorme na Idade Média Oriental, nós já vamos ver no mapa, tu pode estar vendo já ali na esquerda, né, um pedaço. Nessa época, não havia conversões forçadas ao Islã. Atenção! Muitos pensam os islâmicos como loucos e não sei o que é um preconceito, né? Porque radicais existem no islamismo, assim como existem no cristianismo, no judaísmo, até no budismo tem, né? Radical tem em qualquer grupo, mas tu não pode tomar o todo pela parte. Então, cuidado, tá? Na Idade Média,
Por onde passou? Ali no Oriente Médio, ali no norte da África, ali na Península Ibérica, não havia conversões, ou seja, ninguém era obrigado a assim, ou acredita em Alá, ou acredita em Deus, ou vão passar uma espada na tua goela. Não era assim. Tinha chantagens, tá? Pagaria impostos maiores, tá? Teria problemas patrimoniais se não se convertesse ao Islã, mas não morreria. Tanto é que tem um fato curioso. Muito judeu que vai ser perseguido na Europa medieval, que não fosse Península Ibérica, muito judeu, na Idade Média, foi buscar refúgio na Península Ibérica. Foi buscar refúgio na Península Ibérica Árabe Islâmica, porque lá naquelas fronteiras não havia conversões forçadas. Então, atenção para isso aqui, que é questão de prova que pode vir, e até a prova da URGS gosta de dar uma letra em preconceitos que às vezes rondam por aí, e o preconceito tem que ser combatido com análise histórica científica. Fechou? Então aí, só para te ver um pedaço desse império, ó, queridos. Só dando um tempinho, tá copiando aí, tirou um print, maneiro, foi. Aqui para te ver o tamanho do império, ó. Oriente Médio na sua esquerda, norte da África e ali a Península Ibérica. Então, só para você ver o tamanho que teve esse Império Árabe Islâmico durante a chamada Idade Média Oriental. Terminou, fechou. Cai pouco, mas falamos de bizantinos e árabes, falamos de Império Bizantino, falamos de Império Árabe Islâmico. Cai pouco. Agora vamos para a Idade Média, que cai mais em provas, que é a Idade Média Ocidental, ou seja, a Idade Média da Europa, grosso modo, tá? Fernando, a Idade Média Ocidental vai ter subdivisão? Até vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar naquele meu organograma inicial. Vou já volto. Ó, botei aí na tela aquele organograma inicial. Bom, Idade Média Oriental tem dois assuntos, bizantinos e árabes. A Média Ocidental tem mais assuntos. Para facilitar aquele fetiche dos historiadores, que é esquartejar, dividir os assuntos, a Média Ocidental, cidadãos, vai ser dividida em dois. Então, vai ter uma subdivisão da divisão. Então, temos Idade Média Ocidental, e a Idade Média Ocidental vai ter duas. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, sempre que você vê Alta Idade Média e Baixa Idade Média, essa subdivisão, você não pensa em árabes e bizantinos. Você pensa na Europa, a Europa mais central, que nós vamos estudar agora. Então, Idade Média Ocidental, Alta Idade Média. Alta Idade Média, quem quiser colocar só para se localizar, vai mais ou menos a Alta Idade Média do século V ao século XII. Grande parte da Idade Média. Então, Alta Idade Média, repetindo, não cai na prova a data, mas para te localizar, vai mais ou menos do século V, os 400 e alguma coisa, até o século XII, os 1100 e alguma coisa. Isso é a chamada Alta Idade Média. Fernando, na Alta Idade Média, quantos assuntos vão se destacar? 2. Geralmente os alunos pensam um só. Tu vê lá na sexta série, atual 7º ano no fundamental, ou tu vê no 1º ano do ensino médio, o feudalismo. O pessoal acha que a Idade Média da Europa é só feudalismo. Não, feudalismo é um pedaço da Idade Média, da Alta Idade Média. Cuidado, Reino Franco. Olha a diferença sua para seus concorrentes. Por que você faz um pré-vestibular? Você faz um pré-vestibular para acertar as questões mais difíceis nas provas. É por isso que se faz um pré-vestibular. Queridos, Reino Franco, que é um detalhe, cai pouco, cai. Quando cai, pega muita gente. Lembra qual foi a gota d'água do fim do Império Romano do Ocidente? Invasão dos bárbaros. Lembre que botamos bárbaros no plural. Vários reinos bárbaros. Tinha vários reinos bárbaros. Tinha e nomes bem maneiros, né? Ostrogodos, visigodos, os vândalos,
Tinha vários grupos e reinos bárbaros. Qual reino bárbaro que mais pode aparecer na prova? O franco. Então, o reino franco ele era o principal reino bárbaro que vai dominar um pedaço da Europa depois do fim do Império Romano do Ocidente. Bom, poderia se falar de muita coisa do reino franco. Para fins de um curso revisão e pensando num vestibular da URGS, queridos, o que eu mais quero que vocês guardem é que o reino franco, ele foi um reino franco que teve ele foi um reino bárbaro, teve uma aliança estreita, uma aliança, não vou botar estreita, uma aliança com a Igreja Católica. Eu quis dizer uma aliança muito forte, tá? Eu vou escrever direto aqui, uma aliança com a Igreja Católica. Olha só, Igreja Católica surgiu no fim do Império Romano. Quando acaba o Império Romano, acaba a Igreja Católica? Claro que não. A Igreja Católica continua. A Igreja Católica pensou, preciso de algum guarda-costas. Pensou o Papa lá em Roma, o chefe da Igreja Cristã Católica. Preciso de algum guarda-costas. Esses vários reinos que estão surgindo aí, preciso me aliar com um deles. Até por uma questão de sobrevivência. E a Igreja Católica vai ter uma aliança muito grande com o Reino Franco. Tá? Os francos vão ser meio protetores da Igreja Católica na Idade Média. Claro que a Igreja Católica também vai ajudar na conversão de muitos súditos do chamado Reino Franco. Então vai ser meio que uma mão lava a outra. O Reino Franco com essa instituição chamada Igreja Católica, a Católica Apostólica Romana. Não ia colocar, mas vou colocar, queridos, tá? Tem dois nomes de fulaninhos que foram imperadores francos, foram reis francos, que ficaram bem famosos nessa aliança. E são os nomes francos mais famosos. Um é o nome mais ridículo que pode existir. O nome é tão ridículo que tu sempre guarda, tá? Todo aluno guarda, que era um rei franco. É a piada pronta, mas eu tenho que falar, a culpa não é minha, tá? A culpa não é minha, era o nome desse filho da mãe. Pepino! Se não bastasse ser Pepino, era conhecido como Pepino o Breve. Sensacional, né? Isso aqui é sensacional, né? Nada para gravar, assim, não precisa nem de macete, né? Pepino o Breve era um rei franco, bárbaro da etnia dos francos, que vai fazer uma aliança com a Igreja Católica. E depois, na sequência, vem um outro fulaninho, que daí o nome é mais normal, que é o senhor chamado de Carlos Magno. Carlos Magno foi um famoso imperador franco, um famoso rei franco. Fernando, tem certeza que é Carlos, não é Alexandre? Cuidado, Alexandre Magno é um outro cara. Alexandre Magno está lá no fim da Grécia Antiga. Aula passada, fim da Grécia Antiga e invasão da Macedônia. Cuidado com isso, tá? Aqui não é Alexandre, aqui é Carlos Magno. Então, Pepino, o Breve e Carlos Magno, os grandes nomes dos francos nessa alta Idade Média, nessa Idade Média ocidental. Fechou? O Reino Franco vai ter uma hora que vai acabar, quando o Carlos Magno morrer, para saber, tá? Quando o Carlos Magno morrer, começa a decadência do Reino Franco. E aí ele vai ser partido em vários. O Reino Franco vai acabar, quando acabar o Reino Franco, o feudalismo vai desabrochar em todo o seu poder. Bom, feudalismo é um assunto famosíssimo de colégio, no ensino fundamental, no ensino médio, e claro que os vestibulares adoram. Reino Franco é mais exceção. Feudalismo não cai em todos os anos, em todas as edições, mas cai em muitas edições. Vamos lá. Básico, Fernando, falou em feudalismo. O que eu tenho que pensar? Falou em feudalismo, tem que pensar que não vai ter um império centralizado, não vai ter um reino centralizado, o Reino Franco acabou, o Reino Franco, como brincam, o Reino Franco é o último suspiro de centralização política na Europa, da Alta Idade Média. Então, falou de feudalismo, meus amores,
falou de descentralização política. Falou de feudalismo, falou de descentralização política. Ou seja, tu tinha uma caralhada de feudo, tu tinha uma cacetada de fazenda. Entre aspas, tá? Feudo era como se fosse uma puta de uma fazenda. Feudo era uma fazenda muito grande. Unidades rurais, ficaria mais técnico. Então, queridos, falou em feudalismo, tu não me bota império, não me bota reino, não me bota país. Não tinha países, não tinha estados modernos. Os países, como nós mais ou menos conhecemos hoje, os países vão surgir na Idade Moderna. Vou falar na aula de hoje ainda. Mas aqui na época feudal, da Europa medieval feudal, não tinha país. Era um bando de feudo e cada feudo era governado por um senhor feudal. Se no feudalismo nós tínhamos vários feudos e cada feudo era governado por um senhor feudal, nós estávamos numa descentralização política. Para a aula. Queridos, nós estamos aqui agora há 50 minutos de aula, né? Eu até hoje eu também sou aluno, né? Acabando uma segunda graduação agora. E eu sei que quando nós temos aulas muito longas, a nossa aula aqui é de 1h30, é impossível tu manter a atenção durante 1h30. Impossível, tá? Alguma desligada dá. Claro que aqui tem a vantagem que a aula fica gravada, você pode voltar depois e tal. Mas para quem quer já ao vivo, para não perder tempo, né? Porque o nosso tempo é escasso, então nem dá para ver a aula gravada, tem que ver agora a aula e era isso. A minha dica é uma dica muito simples, tá? Mas para mim funciona. Vê se para vocês vai funcionar. Tá, ok. Tu pescou, que uma hora tu te deu conta que, viajei, tô aqui viajando. Mas aí quando tu te der conta que tu desconcentrou, quando tu voltar, tu volta prestando muita atenção em cada palavra que o professor falar. Em cada palavra. Que as coisas vão voltar ao cérebro, tá? Porque nas aulas dos professores, era mais do que num cursinho, a gente sempre fala várias vezes a mesma coisa. E na minha aula, eu falo mais pela minha aula, tá? Tudo que eu tô falando aqui, tudo que sai aqui da minha voz, tá? São palavras friamente calculadas para esse curso revisão, que tem que ser rápido, mas não pode perder a qualidade. Então, desconcentrou, presta atenção em tudo que eu falar, porque tu vai voltar, o teu cérebro vai voltar a se organizar. E óbvio, qualquer coisa, manda aqui no chat, fala no áudio, tô com fone de ouvido, tá? Para a aula. Estamos aqui, nós, aqui, em família, bem de boa, tá? Para a aula, não fica com dúvida. Partiu? Vamos lá? Segunda coisa de feudalismo que nos interessa, sociedade, saber, básico. Não foi uma exclusividade do feudalismo da Europa medieval, da Alta Idade Média, mas aqui é um dos momentos mais clássicos de sociedade estamental, ou seja, riqueza oriunda da hereditariedade. Que palavra chata. Hereditariedade, tá certo? Tá certo, não teve nenhum vermelhinho embaixo. Estamental tem vermelhinho, mas é assim mesmo, tá? Queridos, sociedade estamental. Aí te expliquei. O que é uma sociedade estamental? É quando é uma sociedade baseada onde a riqueza dessa sociedade, quem tem a riqueza nessa sociedade, a riqueza é oriunda, é advinda, é originada da hereditariedade. Aí você pensa, não entendi merda nenhuma. Acho que uma frase que tu ouviu mais lá no ensino fundamental do professor ou da professora. O que era a sociedade estamental feudal? Nasce nobre, morre nobre, nasce servo, morre servo, e não tem muito choro nem vela. Ou seja, meritocracia, se esforçar, meritocracia aqui no feudalismo, não adiantava quase nada. Mas hoje em dia, será que hoje em dia, Fernando, mesmo num mundo pós-iluminismo, pós-revolução francesa, será que hoje nós não temos resquícios de sociedade estamental? Bom, esse seria um tema legal de uma redação, por exemplo, né? Mas em tese, quando acabar a Idade Moderna, nós vamos ver a Idade Moderna depois, no fim da Idade Moderna, vai se ter uma quebra bem grande dessa sociedade estamental.
E aí vai se originar a sociedade burguesa meritocrática, onde, em tese, a meritocracia poderia ser uma chance dos indivíduos. Mas é claro que o debate é muito longo, né? E é bem complexo. Mas aqui no feudalismo, sem choro nem vela. Aqui no feudalismo, nada em história absoluto. Mas aqui no feudalismo, em 90% dos casos, nascia nobre, morria nobre, nascia servo, morria servo. Aí um cuidado, senhores, cuidado, tá? Descentralização política e sociedade estamental é o mais básico. Mas aqui no curso Revisão, eu falo do básico, mas eu também vou para detalhes. Tipo, Reino Franco. Reino Franco é um detalhe. Vamos agora para um detalhe dentro do feudalismo. Fernando, qual era, assim, grosso modo, as classes sociais no feudalismo? 3. Clero, nobreza e servos. Repetindo, basicamente 3 classes: clero, nobreza e servos. Tem um termo, estou escrevendo ali na tela, ó, que é o termo vassalo. Vassalo. Os alunos trazem do colégio uma ideia assim, ó. Vassalo é alguém que é inferior numa relação. O vassalo é inferior a um outro cara que seria um suzerano. Onde estou querendo chegar? Qual é a grande pegadinha dos vestibulares? É dizer que vassalo é servo. Não. Vassalo é um nobre, mas um nobre que recebeu uma terra de outro nobre. Esse outro nobre seria o nobre suzerano. Vamos falar de maneira mais simples? Vassalo era um nobre chinelão, tá? Vassalo era um nobre chinelão. Vassalo era um nobre menos nobre. Os nobres fortes, os senhores feudais fortes, eram chamados suzerano. Só que o suzerano tinha uma puta de uma terra. Às vezes ele não conseguia usar toda a terra dele. Aí o que ele pensava? Vou doar, não é vender, isso aqui não é capitalismo ainda, né? Isso aqui é feudalismo. O nobre suzerano doava um pedaço de terra a outro nobre? Por caridade? Claro que não. Ele doava um pedaço de terra a um outro nobre. Esse nobre que recebia era o vassalo. E esse cara que recebia ia dever fidelidade à época medieval, à nobreza, os cavaleiros medievais, que eram os nobres. Esse nobre vassalo iria dar a vida por esse nobre suzerano em muitos contextos. Então, cuidado. Suzerano é nobre, vassalo é nobre. Suzerano era um nobre mais fudidão. Fudidão agora no sentido, né, de poder. Vassalo era um nobre mais chinelão. Vassalo era um nobre chinelão. Vassalo era um nobre com menos poder. Então, havia servos, que eram servos de nobres suzeranos, e tinham servos, que eram servos de nobres vassalos. O grande cuidado é não dizer que vassalo era servo. Não, vassalo não era servo. Vassalo era um nobre. Cuidado. Isso aqui sim pega muita gente. Se aparece, você não pode cair nessa pegadinha. Guarda bem, guarda bem. Fernando, Idade Média Ocidental, 2 pedaços, alta e baixa. Da Alta Idade Média contra os assuntos, 2. Reino Franco, feudalismo. Os principais assuntos, feudalismo cai muito mais, né? Feudalismo e Reino Franco e feudalismo. Muito bem, vamos agora para a segunda e última, para a segunda parte da Idade Média Ocidental, a Baixa Idade Média. Então, segundo pedaço da Idade Média Ocidental, a chamada Baixa Idade Média. Essa Baixa Idade Média, meus queridos, ela vai do século XII, né, onde acabou a outra, vai do século XII, os 1100 e alguma coisa, até o século XV. Século XV, 1400 e alguma coisa.
Então, repetindo, né? Quem quiser, bota um parênteses ali embaixo. Baixa Idade Média, do século XII ao século XV. A Baixa Idade Média. Na alta, 2 grandes assuntos. Na baixa, 3. Na Baixa Idade Média, 3 grandes assuntos. Cruzadas, renascimento comercial e urbano, e o que vamos ver daqui a pouco, que era a crise do século XIV. Cruzadas, meus amores. Bom, quais foram as guerras na Idade Média mais famosas? As cruzadas. Lembra? Cruzadas, presta atenção. Cruzadas. A Europa cristã contra o Oriente Islâmico. Cruzadas. A Europa cristã contra o Oriente Islâmico. Dominado pelos árabes, depois os turcos vão ser uma etnia que vão se sobrepor aos árabes, mas sempre islâmicos. Então, a Europa cristã contra os islâmicos. Senhores, qual era o grande foco de disputa aqui? O grande foco de disputa aqui era a cidade de Jerusalém. Tá? Jerusalém era o foco da disputa entre os cristãos e islâmicos. Aí vamos lá. Quem é que começou as cruzadas? Isso é importante. Quem é que começou essas guerras? Ora, vai começar essas guerras quem não dominava Jerusalém. No início das cruzadas, quem é que não dominava? Os cristãos. Jerusalém, no início das cruzadas, ali em 1096, quem dominava Jerusalém eram os islâmicos, ali em 1096. Os islâmicos dominavam. E aí os cristãos vão ter uma ideia de retomar Jerusalém da mão. Os cristãos vão ter a ideia de retomar Jerusalém da mão dos islâmicos. Óbvio que tinha mais coisa na jogada, tá? Não era só assim, vamos retomar a Terra Santa do domínio dos infiéis. Infiéis era como os cristãos chamavam os islâmicos, tá? Tinha mais coisa, tá? Tinha uma ideia da igreja querer expandir poder no Oriente, tá? Tinha mais coisa, mas o foco era retomar Jerusalém. No caso, quem queria retomar Jerusalém eram os cristãos, os europeus cristãos. Então, nobres, servos, obrigados pelos seus nobres, né? Nobres, servos e alguns comerciantes. Fica com isso no teu cérebro. Naquelas caravanas, que eram as cruzadas, que partiam da Europa e iam até Jerusalém, lá naquelas caravanas, naquelas cruzadas, iam nobres, servos e comerciantes. Todos, né, sob a bênção da Igreja Católica. A Igreja Católica não ia sujar as mãos, né? Mas mandava lá nobres, servos e alguns comerciantes. Claro que os nobres é quem mais tinham lá a espada na mão, o monopólio das armas. Agora, cuidado, tem uma exceção, tá? As cruzadas, queridos, foram as caravanas, as cruzadas, as expedições, foram basicamente 8 grandes cruzadas que partiram da Europa para tomar Jerusalém. Uma cruzada, a quarta cruzada, foi uma exceção. Então, aqui o detalhe para um vestibular como o vestibular da Universidade Federal. A quarta cruzada foi uma exceção. Essa quarta cruzada, ela não foi para Jerusalém. Nessa quarta cruzada, os indivíduos que estavam nessa quarta cruzada, nessa quarta caravana, nessa quarta expedição, eles foram saquear Constantinopla. Eles preferiram desviar a rota, eles desviaram a rota
e ao invés de ir para a cidade de Jerusalém, eles foram para uma outra cidade, a do Império Bizantino. Só que o Império Bizantino, na época dessa Quarta Cruzada, já era um moribundo. Justiniano já tinha morrido há muito tempo. O Império Bizantino era invadido um dia por cada povo. E aqui foi invadido por europeus cristãos que foram saquear, roubar Constantinopla, o saque de Constantinopla. Então, repetindo, qual era a regra, o foco das cruzadas cristãs? Retomar Jerusalém. Tinha outras causas, né? A igreja querendo aumentar poder no Oriente e tal. Mas teve uma exceção. Das 8 cruzadas, 7, digamos assim, tá? 7 foram para Jerusalém. Uma foi saquear, queria um ganho mais fácil, um ganho mais rápido. Foram lá roubar, invadir e roubar a capital do Império Bizantino, a cidade de Constantinopla. Bom, aí volta para Jerusalém. Fernando, os cruzadas, 8 cruzadas, cerca de 150 anos de cruzadas. Não é que durou guerra durante 150 anos, mas as 8 cruzadas, elas têm uma distância de 150 anos. Olha só. No início das cruzadas, quem é que dominava Jerusalém? Os islâmicos. No final das cruzadas, quem é que vai dominar Jerusalém? Os islâmicos. Continuou na mão deles. Atenção, tá? Ao final, militarmente falando, os cristãos perderam. A Europa cristã, os cruzados, perderam. Ou seja, Jerusalém começou na mão dos islâmicos, terminou na mão dos islâmicos. Jerusalém começou na mão dos islâmicos, terminou na mão dos islâmicos. Agora, preciso dizer que vocês estão ouvindo um barulho no fundo. Se estiver ouvindo um barulho no fundo, é o meu ventilador, tá? Ele tá ligado, mas... Vamos lá, olha só. Bonitos, olha só. De boa, valeu, Lucas. De boa, tranquilaço. Então, doutores e doutoras, ao final, militarmente falando, os cristãos tomaram um pau. Perderam. Jerusalém continuou na mão dos islâmicos. Aí o que eu pedi para te guardar no teu cérebro? Quem é que ia nas caravanas? Nobres, servos, que eram obrigados pelos seus nobres, e comerciantes. E comerciante é aquela coisa, né? Faz negócio de um jeito ou de outro. Bom comerciante faz negócio de um jeito ou de outro. E aí, os caras tomavam contato lá em Jerusalém no Oriente Médio, lá no Oriente Médio com produtos, com mercadorias que só existiam lá. Pegavam essas mercadorias, né, compravam e revendiam bem mais caro lá na Europa. Onde nós vamos chegar aqui, doutores? Bom, se os cristãos perderam em termos militares, os comerciantes, muitos eram cristãos, tá? Mas os caras estavam mais pensando em negócio. Para os comerciantes e para o comércio europeu como um todo, as cruzadas abriram um novo, ou reabriram um novo horizonte comercial. O chamado conteúdo renascimento comercial urbano, ele vem logo na sequência. O renascimento comercial urbano, ele é, na verdade, uma derivação das cruzadas, porque aqui vai acontecer uma religação comercial entre Ocidente e Oriente. Uma religação comercial entre Ocidente e Oriente. Por que uma religação e não uma ligação? Porque, vamos lá, na época do Império Romano, havia muito comércio e havia uma ligação Ocidente-Oriente, até porque o Império Romano dominava as duas partes. Quando acabou o Império Romano, o que veio entre o fim do Império Romano e o renascimento comercial urbano? O feudalismo.
O feudalismo, a Alta Idade Média. Ok, teve o Reino Franco, mas grande parte do feudalismo. Na época feudal, tu tinha uma Europa retraída. Na época feudal, uma Europa retraída, fechada nos seus feudos. Agora, isso é interessante, né? Claro que não se pensou que isso ia acontecer, mas as cruzadas começaram a originar uma decadência do feudalismo. Porque lembra uma coisa, o que eu vou falar agora, tu até pode anotar no canto do teu caderno, no canto da folha, e fazer um balãozinho para destacar bem. Olha o que eu vou dizer agora. Feudalismo e comércio não rimam. Ou quem quiser usar aquelas flechas da física, aqueles negócios de inversamente proporcional, já me irrita quando eu lembro daquilo. Vamos lá, queridos. Quando o comércio tiver com a flechinha para cima, o feudalismo vai estar com a flechinha para baixo. Ou, quando o feudalismo tiver com a flechinha para cima, o comércio vai estar com a flecha para baixo. Então, durante o feudalismo, mundo rural agrícola. Quando o comércio renascer, essa Europa comercial que começa a renascer vai começar a combater os valores feudais. Então, o renascimento comercial urbano, ele vai contribuir para o lento enfraquecimento do feudalismo. Bom, comerciantes já existiam lá no Império Romano, tá? Mas o nome que eu vou escrever agora, já está na sua tela, o nome burguesia, queridos, esse conceito histórico burguesia é o nome usado aqui, no fim da Idade Média. No fim da Idade Média, a partir do conteúdo chamado Renascimento Comercial Urbano. Em grande parte na região da atual Itália, as cidades de Gênova, Veneza, Florença. Tá? Então, burguesia, em grande parte a burguesia nesse início que eram comerciantes. E aí, historicamente, se criou esse novo nome para comerciantes, a burguesia, que vai ser um nome muito importante para a próxima idade, que eu já vou começar hoje, a Idade Moderna. Tá? Principal do Renascimento Comercial Urbano. Tu até coloca aí num tópicozinho, se tu não colocou. O renascimento comercial urbano, ele contribui para o lento enfraquecimento do feudalismo. Porque comércio e feudalismo não rimam, não se dão bem. Quando um está em ascensão, o outro vai estar em queda. Guarda bem. Dando um tempo aí, copiou, tirou um print, bonito, bonito. Meus amores, para terminar mesmo a Idade Média, vamos começar a Idade Moderna hoje. Hoje é um dia importante, avançamos bastante. Crise do século XIV. Século XIV, 1300 e alguma coisa. Ah, peste negra! Não é só isso. Bom, crise do século XIV, o que foi isso em síntese, meus amores? Crise do século XIV, na Idade Média europeia, na Idade Média ocidental, o que foi a crise do século XIV? É quando morreu muita gente. Morreu muita gente. Isso é a crise do século XIV, quando morre muita gente. Ou morre muita gente, ali mais técnico, num decréscimo populacional. Bom, por que vai morrer muita gente durante os 1300 e alguma coisa? Por que vai morrer muita gente durante o século XIV, a crise do século XIV? 3 grandes fatores, 3 grandes motivos, 3 grandes causas. Primeiro, fome. A fome advinda de péssimas colheitas que vão acontecer na Europa agrícola medieval. Tem vários fatores, questões climáticas da época, um problema, aquilo que vocês veem em geografia de rotação de culturas, né? Tu tinha tido a falta de rotação de culturas, havia um desgaste do solo. Então, o fato é que vai haver péssimas colheitas, essas péssimas colheitas vão gerar fome.
nessa Europa de século XIV. Depois, uma guerra famosa, vai ter França e Inglaterra pela Copa do Mundo, quartas de final no próximo sábado. Guerra dos 100 anos. Qual foi a primeira das grandes guerras entre franceses e ingleses? Embora, parênteses, tá? Não existia aqui ainda bem uma França centralizada e uma Inglaterra centralizada. Mas na antepenúltima prova da URGS, a URGS usou os termos França, com o nome França, e o nome Inglaterra aqui. Então foi uma guerra entre França versus Inglaterra, que até assim, vai durar mais do que 100 anos, tá? Vai durar mais do que 100 anos, mas passou com esse nome. Uma guerra sempre mata muita gente, né? Uma guerra sempre mata muita gente. Aqui eu também só dou um outro destaque mais rápido para Joana d'Arc. Atenção que Joana d'Arc está nesse contexto. Joana d'Arc lutou a Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc era uma francesa. Joana d'Arc luta a Guerra dos 100 Anos ao lado da sua região, da França. Embora depois ela vai ser traída por um rei francês, tá? Então, ela vai lutar pelo país, digamos assim, depois ela vai ser traída por esse próprio país. Tá? Mas então foi uma guerra que matou muita gente, no final quem ganha é a França, tá? Se quiser fazer um asterisco, a França ganha essa guerra, mas matou muita gente. Então, crise do século XIV, decréscimo populacional. E por último, obviamente, a famosa, a peste bubônica, ou por deixar manchas negras no corpo, bulbos, né? Bulbos, a chamada peste negra. A peste negra. E só cuidado, tá? Não foi exclusividade do século XIV. Vai matar mais gente no século XIV. Vai matar mais gente nos 1300 alguma coisa. Mas essa peste, essa pandemia, né? No mínimo, essa epidemia na Europa aqui, vai continuar matando em outros séculos. Menos, mas vai continuar matando. Tem uma famosa imagem que circulou na época do pico da Covid, lá em 2020, tá? Que era um médico com um bico grande, um bico de pássaro, tá? Para colocar erva na ponta daquela máscara, daquele bico, por causa do cheiro dos cadáveres, né? Aquela é uma imagem da Inglaterra no século XVI. Século XVI, 1500 e alguma coisa. Então, cuidado, a peste negra, a peste bubônica, não matou só no século XIV. Ela matou mais no século XIV. É um fator da chamada crise do século XIV. Mas não matou só no século XIV. Cuidado com essa pegadinha em provas. Meus amores, Alta Idade Média, Reino Franco, Feudalismo, Baixa Idade Média, Cruzadas, Renascimento Comercial e Urbano, crise do século XIV. Nós acabamos aqui a questão número 2 da sua prova, possivelmente. A questão número 1 vai ser a Idade Antiga, a questão número 2 vai ser a Idade Média. Vamos avançar. Chegamos nela. Agora sim, o grosso das questões de prova. Idade moderna, idade contemporânea. Idade moderna, idade contemporânea. A partir de agora vai ter a divisão, porque tu só viu história geral até agora. Idade antiga, só história geral. Idade média, só história geral, fora do Brasil. Agora vai dividir. Na semana que vem, na segunda que vem, eu vou falar quase só de Brasil. Nós falaremos de Brasil colônia e nós vamos revisar também Brasil Império. Brasil Império já seria a idade contemporânea. Mas só para te saber que a partir da Idade Moderna, e óbvio, vai continuar na Idade Contemporânea, aí nós vamos dividir História Geral e História do Brasil. Nos 15 minutos que nos restam agora, doutores e doutoras, vamos para a História Geral. Vamos continuar nessa Europa, né, da História Geral, vendo 4 grandes assuntos. Eu vou tentar acabar a História Geral agora, mas se não acabar, não tem problema. Eu falo um pouquinho na aula que vem, porque o importante é a gente estudar com qualidade. Então,
Continua história geral, porque daí na semana que vem vai ser Brasil. Vai ser Brasil, Brasil, Brasil o tempo todo, semana que vem na nossa aula. Doutores, olha só, vamos então história geral, aqui na tua tela então, ó. Idade moderna, história geral. Seria a Europa após o renascimento comercial urbano, a Europa que vai entrar na sua época de decadência do feudalismo e formação dos países. Bom, tem muitos assuntos, tá? Muitos assuntos. Eu estou pensando com a URGS 2022, o que caiu na URGS 2022. Óbvio, pode cair de novo? Pode cair de novo, mas é muito difícil. Então, tem um conteúdo que seria as grandes navegações e o Império Português, o Império Ultramarino Português. Mas caiu na última URGS. É difícil aparecer de novo. Então, num curso revisão, eu tenho que fazer escolhas. Escolhas pensando naquilo que é melhor para vocês. Então, meus amores, olha só. Esse é o conteúdo que não caiu na última URGS, sempre importante. Tem 2 renascimentos. Tem o renascimento comercial urbano e tem o renascimento cultural. Cuidado. Claro que eles mais ou menos vão conviver, vão ser simultâneos, mas tradicionalmente, renascimento comercial e urbano é um conteúdo do final da Idade Média. Renascimento cultural é um conteúdo do início da moderna. O que tem que lembrar aqui, meus amores? Os renascentistas culturais, eles eram inimigos do quê? O Renascimento, tá? Ele era inimigo do teocentrismo. Inimigo do teocentrismo. Cuidado, não era inimigo da igreja como um todo, tá? Os renascentistas não eram inimigos da igreja como um todo. Eles eram inimigos de uma ideia da igreja, que era o chamado teocentrismo. Lembra lá do colégio, ensino fundamental? Estou só escolhendo uma letra aqui, ó. Agora acho que mudou para ficar a calibre, que eu acho tão bonita. Olha só. Ah, Fernando, mas para mim é a mesma coisa, ser contra a igreja e ser contra o teocentrismo. Não. Tem muita gente que é cristã, da vertente que for, mas não concorda com tudo que a sua igreja, da vertente que for, diz. Aqui também. Os caras eram contra o teocentrismo. O que era o teocentrismo? Aquela ideia de pensar a filosofia, as artes, a ciência, só em cima de religião, de teocentrismo, daquilo que a igreja dizia. Os renascentistas culturais, muitos continuavam acreditando em Deus. Continuavam acreditando em Deus. Mas queriam romper de pensar tudo através da religião, tudo através do chamado teocentrismo. Deus no centro, teocentrismo. Então, o grande inimigo do renascimento cultural era outra ideia cultural, o teocentrismo. Esse era o grande inimigo. Fernando, tem que saber fulaninhos no renascimento comercial? Fulaninhos não, tem que saber uma classe que é a burguesia. Agora, olha só, aqui no renascimento cultural tem que saber fulaninhos. Tá? No mínimo 3. Leonardo da Vinci. Deixa eu tirar a letra aqui, tá? Saiba que Leonardo da Vinci não está lá na Grécia, Leonardo da Vinci não está lá em Roma, Leonardo da Vinci está aqui na Idade Moderna, no Renascimento Cultural. Eu sei que tem alunos e alunas que já sabem isso, mas numa aula, eu tenho que dar aula para todos os perfis de alunos, tá? A gente, claro que eu também aprofundo algumas coisas, mas aqui é uma hora de falar um pouco mais básico. Então, Leonardo da Vinci, da Mona Lisa, ou La Gioconda, Leonardo da Vinci, que pintou aquele quadro que muita avó tem em casa, né? Ou num pano de prato, sei lá, num quadro, que é a Santa Ceia, a Última Ceia, tá? Jesus com os 12 apóstolos. Leonardo da Vinci pintou aqueles quadros. Mas Michelangelo, aí cuidado com Michelangelo, tá? Michelangelo, um autor renascentista. Michelangelo está aqui no início da Idade Moderna. Mas atenção, tá? Escreve aí, puxa uma flechinha de Michelangelo, eu te espero.
E tu escreve assim, ó. Só pintou... Até vou escrever, vou botar do lado aqui, ó. Mas eu vou botar do lado só a palavra-chave. Afrescos. Michelangelo foi escultor, foi um grande escultor. Mas a pegadinha em prova é no quesito Michelangelo pintor. Michelangelo foi escultor, mas a pegadinha pode vir no Michelangelo pintor. Michelangelo não deixa quadro famoso. Se alguém um dia aparecer para ti com um quadro pintado por Michelangelo, porrada nele que é paraguaio. Coitado do Paraguai, né? O Paraguai não tem culpa, né? Mas vai ser um quadro falso, tá? Então, Michelangelo não pintou quadros. Michelangelo pintou afrescos. Que é afrescos? É a técnica de pintar tetos e paredes, tipo a Capela Sistina em Roma. Michelangelo trabalhou para a Igreja Católica. Tá, mas tu não disse que o Renascimento é contra o teocentrismo? Sim. Pô, mas Michelangelo trabalhou para a Igreja? Trabalhou. Não quer dizer nada. Agora, como é que Michelangelo pintou Deus lá no teto da Capela Sistina? Ele não pintou Deus como uma luz. Ele pintou Deus numa visão antropocêntrica. Ele pintou Deus como um ser humano, o homem, né, com a barba branca. Então, não é os homens a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, é Deus a imagem e semelhança dos homens. Então, cuidado, o Renascimento não era contra a Igreja, o Renascimento era contra o teocentrismo. Mas aquele cara que deu uma travada, deu uma travadinha aí na sua tela, porque eu estou vendo por aqui. É que caiu a internet. Eu já escrevi Nicolau e não apareceu Nicolau aqui ainda. Oi? Oi? Me ouvindo? Me ouvindo agora? Voltou. Sempre dá uma tranca. Bem no final da nossa aula vai dar uma trancada. Oi, queridos? Obrigado, voltou. Deu uma trancadinha, né? Até que ficou bom, né? Ficou quase acabando a aula. Meus amores, então vamos lá. 3 nomes: Leonardo da Vinci, Michelangelo e Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, o criador da teoria heliocêntrica. Nicolau Copérnico, o criador do heliocentrismo. Esse aqui vai pisar no acelerador, tá? Esse aqui vai pisar no acelerador. Nicolau Copérnico vai combater aí bem o teocentrismo, que é a teoria heliocêntrica. Lembra do heliocentrismo? Lembra. Geografia, 6º ano, 5ª série. Isso aqui é um conteúdo clássico da geografia no 6º ano, antiga 5ª série. Quem é que gira ao redor de quem? A Terra ao redor do Sol ou o Sol ao redor da Terra? No teocentrismo, lá no teocentrismo, a Terra era o centro e o Sol girava ao redor. O que vai dizer Nicolau Copérnico? Não, pelo estudo científico, um estudo que não pensa só em Deus e religião e tal, num estudo refletido científico, o Sol, pela análise que ele vai fazer dos astros, o Sol é o centro do sistema e a Terra e outros planetas giram ao redor. Isso é o chamado heliocentrismo. A Igreja achou um absurdo na época. Como pode a grande criação de Deus, a Terra, não ser o centro do sistema? Hoje, para nós, parece uma coisa meio estranha. Como é que era um discurso tão explosivo na época? Mas era um discurso explosivo na época, sim. Era um discurso explosivo, o chamado heliocentrismo. Então, meus amores, guardem bem esses nomes, não me botem esses nomes na Idade Antiga, não me botem esses nomes na Idade Média. Pelo menos lembre de Da Vinci, Michelangelo e Nicolau Copérnico. Ou só para dizer, né? O Galileu Galilei, depois ele defende o heliocentrismo. Tá? Ele defendeu o heliocentrismo. Mas antes do Galileu,
Veio Copérnico. Quem cria o heliocentrismo é o Nicolau Copérnico. Galileu Galilei vai defender o heliocentrismo de Copérnico. Tá? Uns minutinhos, vamos só entrar aqui, queridos. Vamos só começar rapidinho. Daí, na semana que vem, eu completo isso aqui. E aí, vamos para Brasil. Semana que vem vai ser muito Brasil. Olha só. Fernando, os países surgem quando? Os países surgem na Idade Moderna. Não havia países na Idade Antiga, não havia países na Idade Média. Os países, como a gente mais ou menos conhece hoje, começam a surgir a partir da Idade Moderna. Como é que é um nome mais técnico para países? Estados modernos. Estados modernos, países. Aí, vamos lá. Eu vou terminar a aula só no primeiro tópico. Vou ver só o primeiro tópico. Fernando, como é que era o sistema político? Qual era o sistema político dos Estados modernos europeus nesse início da Idade Moderna? Era o chamado absolutismo. E aí a figura dos reis absolutistas. O absolutismo ou a monarquia absolutista, sempre que aparecer esse termo absolutismo, não vá para a Idade Antiga, não vá para a Idade Média, vá para a Idade Moderna. O absolutismo ou as monarquias absolutistas é Idade Moderna. Era o sistema político, o econômico era outro. O econômico é o mercantilismo, pode ser na próxima aula. Mas o sistema político dos Estados modernos, na Idade Moderna, o absolutismo. Haviam vários reis famosos. O rei que é o mais famoso, onde vai ser o absolutismo mais autoritário, o absolutismo mais absolutismo, o exemplo clássico vai ser a França. Tanto é que no final da Idade Moderna vai vir a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai ser contra o absolutismo. Então, o exemplo clássico é a França e um rei em especial, o chamado rei Luís XIV, o rei Sol. Luís XIV, o rei Sol. Não era o único, tá? Portugal foi absolutista. Portugal, que vai começar a colonizar o Brasil, vamos ver lá que vem, a colonização do Brasil se deu sob as ordens de um país absolutista. Portugal foi absolutista, a Espanha foi absolutista, a Inglaterra foi absolutista, hoje é monarquia, mas não mais monarquia absolutista, né? Vai ser monarquia parlamentar, depois de um evento lá no século XVII. Mas, assim, o absolutismo mais clássico para a prova de ensino médio é a França. A França foi onde os reis tiveram mais poder, não é à toa que depois na França o pau vai quebrar, porque lá o absolutismo era tão forte que só numa revolução violenta é que lá que o absolutismo vai poder sair da França. Então, sistema político dos Estados modernos, absolutismo. E o econômico? E quem era Maquiavel e Thomas Hobbes? Quem era um outro Nicolau? Quem foi Nicolau Maquiavel e quem foi Thomas Hobbes? Que tem a ver com isso aqui? Aula que vem. Que aula que vem veremos isso aqui. Veremos daí como é que foi a colonização da Espanha absolutista na América, a parte da América, Estados Unidos, e aí vamos, aula que vem, para Brasil. A aula que vem vai ser muito Brasil, vai ser todo o Brasil colônia e também, possivelmente, o Brasil império, tá, queridos? A aula de hoje avançamos bastante, hein? A aula de hoje avançamos bastante. Para quem está até aqui, obrigado pela companhia. Quem for ver a aula gravada depois, sinta-se também cumprimentado. Queridos, capaz, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço a atenção de vocês. Nos falamos, grande noite. Não desista, porque desistir é o que o mundo espera que você faça. Não dê esse gosto para o mundo ao seu redor. Continue, porque ver o nome no listão ver o nome no listão, bater com o
com a mão no teclado e quebrar o teclado quando vê o teu nome. Mas por um bom motivo. Abraços, beijos, a gente se vê. Até segunda que vem. Vai acontecer, vai acontecer. Tchau, tchau. Vem, listão. Fui!